Três dimensões do fluir do amor. Meus irmãos, nós estamos pregando e falando desde o último domingo sobre estamos em aperfeiçoamento. Ou seja, nós somos perfeitos não porque não temos erros. Somos perfeitos porque somos completos em Cristo Jesus. Teleios, perfeito, significa que nós somos completos. Por quê? Porque temos Cristo em nós, como dissemos à mesa. Aqueles que comem do pão e bebem do vinho, têm parte dele, e ele na parte conosco. Então nós somos completos e perfeitos, não porque não erramos, mas porque temos Cristo Jesus em nós, e Ele está moldando o nosso caráter. Porém, somos perfeitos em aperfeiçoamento. Ou seja, a cada dia o caráter de Cristo tem sido aperfeiçoado em nossos corações. Então é claro que quando estamos em processo de aperfeiçoamento, nós estamos sendo moldados, estamos sendo transformados para a glória do Senhor. E eu queria compartilhar com vocês, então, esta palavra que fala sobre três dimensões do fluir. Opa! Você solta para mim, Henrique, por favor, o próximo. Três dimensões do fluir do amor. E a palavra do Senhor em Romanos, no capítulo 1, no versículo 11 até o versículo 15, e é importante nós colocarmos isso, porque do versículo 12, porque o versículo 12 é a visão que Deus tem nos dado para esse ano de 2024, pela fé mútua. Então diz assim a palavra do Senhor em Romanos, no capítulo 1, do versículo 11 até o versículo 15, mas eu quero destacar o versículo 12. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto para anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Deus, essa é a tua palavra, Senhor. Usa ela para nos moldar, Deus, ao teu caráter, em nome de Jesus. Amém. Como estamos em processo de aperfeiçoamento, precisamos compreender que o processo de aperfeiçoamento é um processo duradouro, é um processo que ele vai sendo gerado em nosso viver, até que nós alcancemos algo que é aquilo que é o coração dos apóstolos, o coração do evangelista, o coração do profeta, o coração dos profetas, dos mestres e dos pastores, ou seja, o coração de Efésios 4 é o quê? Até ver Cristo formado em vós. Então o papel pastoral, o papel desse trabalho é ver gerado o aperfeiçoamento dos nossos corações, até ver Cristo formado em vós. Cristo é a perfeição. Então a perfeição, ela precisa ser agora moldada em nós. Então o nosso trabalho como pastores, como evangelistas, como mestres, como apóstolos, ou seja, quando estamos cumprindo o papel de Efésios 4 na igreja, estamos fazendo com esse objetivo, de ver Cristo formado em vós. Mas como igreja, estamos declarando pela fé mútua. Então significa que tem alguma coisa nesta revelação que me envolve e te envolve. Por quê? Fala assim comigo, vossa e minha. Então peraí, não é só minha? Não é só minha? Ué, não é só vossa? Não, ele está falando aqui de algo muito mais profundo. Ele está falando de algo que é recíproco. Em vossa companhia, vossa e minha. Então o chamado de Deus pela fé mútua é vivermos uma dimensão de uma realidade aonde nós precisamos compreender que a comunhão, ela gera em nosso viver uma proximidade e gera em nós uma fé mútua.
vossa e minha. Então eu dependo de você, eu preciso de você e você precisa de mim. E aí nós até podemos cantar aquele corinho antigo, lembra aquele corinho antigo? Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. Rapaz, deu uma de pastor Roberto agora, hein? Ele que lembra esses aí, hein? Pastor Roberto está viajando, irmão, está lá nos Estados Unidos com a nossa igreja, agora eles estão lá na Only Believe Ministry, eles estão ministrando a palavra do Senhor nessa manhã. Vamos estar orando pelo nosso pastor agora. Eles estão lá na igreja do pastor Dossek, lá em Ohio, e eu tenho ouvido os testemunhos, tem sido maravilhoso o que Deus tem feito lá, amém? Então assim, é uma fé que precisa ser gerada em nossos corações. Por quê? Porque agora ela vai se manifestar de uma forma gloriosa e poderosa. Olha o que diz ali, isto é, para que em vossa companhia, então quando nós estamos juntos, em comunhão, em koinonia, reciprocamente, então eu faço por você e você faz por mim. Por isso a importância da igreja, por isso a importância da comunhão, por isso a importância de estarmos juntos, de estarmos unidos, de estarmos de casa em casa, compartilhando o pão e vivendo esta realidade de estarmos um próximo do outro, cuidando do outro, um olhando para a necessidade do outro. Então ele diz assim, reciprocamente, nos confortemos. Quem vai ter uma palavra de conforto para as nossas vidas? Nós, os irmãos, nós vamos nos confortar, nós vamos entregar palavras de vida e de esperança. Então você, meu irmão, quando está cheio da unção de Deus, você por estar cheio da presença do Senhor, você vai confortar pessoas. As pessoas vão olhar para você e vão encontrar assim, que palavra você tem para mim hoje? Não estranhe isso, porque as pessoas vão começar a olhar para você e falar assim, peraí, o que você tem eu quero. Mas o que você tem, eu preciso. O que você tem para compartilhar comigo? E aí a casa do pão, Belém, a casa do pão, começará a distribuir pães. E vocês são os pães que estão sendo distribuídos por Campinas. E vocês vão falar desse amor, desse poder, desse confortar. E ele diz, vos confortaremos pela fé mútua. Então veja, algumas coisas são importantes. A primeira coisa que é importante nós olharmos aqui, em vossa companhia. Então nós precisamos estar unidos em comunhão. Por quê? Porque quando a igreja se reúne, uns têm cânticos, outros têm salmos, uns têm cânticos espirituais, mas a palavra que vai renovar o seu coração talvez não venha do púlpito, venha de alguém que está ao seu lado e vai dizer para você, Deus te ama. Uma mensagem tão profunda quanto essa, e a pessoa é transformada. Por quê? Porque ela recebe uma palavra de alguém que está, assim como ela, buscando algo da parte do Senhor. Nós precisamos ser esses instrumentos. Por isso Paulo vai dizer reciprocamente em vossa companhia. Mas depois ele diz assim, reciprocamente, que ocorre em troca de algo, que ocorre em troca de algo mútuo, realizado no mesmo tempo que outra coisa, concomitantemente, observado entre duas pessoas ou entre duas coisas. Mas presta atenção aqui no final do sentido, sendo que uma tem influência sobre a outra. Então veja, pela fé mútua, reciprocamente, nós influenciamos e somos influenciados, amém? Mas como vamos influenciar se não estivermos cheios do Espírito Santo? E como vamos ser influenciados se não estivermos cheios do Espírito Santo? Então esse reciprocamente significa, nós estamos cheios de Cristo, cheios do Espírito, nós começamos a nos confortar uns aos outros, nós começamos a liberar a palavra de vida um para o outro, e neste contexto é muito importante as manifestações do dom do Espírito Santo em nossas vidas, em nossos cultos, em nossas aulas, em nossas reuniões. Ali nos confortaremos e seremos confortados. Se o Rodrigo me permite, o Wagner me permite, eu posso trazer aquele testemunho do que aconteceu aqui na conferência, no Congresso dos Fortes? Posso, do menino lá? Irmãos, tudo preparado, bonitinho. Amém? As irmãs agora vão ficar sabendo o que aconteceu. Tudo preparado, tudo bonito. Debate, né? Era nosso
roda de talk ali, né? Que os meninos chamam, tem uns nomes diferentes agora, irmãos, na igreja, assim, então eu não consigo acompanhar os meninos, não, eu só venho aqui e fico para ajudar, né? E de repente nós estamos ali e vem as perguntas, a gente responde as perguntas, e de repente um menino se levanta. Eu não consigo falar com meu pai, eu odeio meu pai e não consigo falar com a minha mãe. O que vocês, como mais velhos, podem fazer por mim? Foi isso? Mais ou menos, né? Parafraseando. Irmãos, quando eu olhei aquela cena, isso aqui não pode mais ser um talk. Nós temos que ministrar o coração desse menino. Eu me levantei e falei assim: rapaz, vem aqui, eu queria orar com você. Mas eu quero te falar uma coisa. Você sabia que eu fiquei por muitos anos longe do meu pai e da minha mãe? Fiquei 5 anos sem falar com a minha mãe. Contei meu testemunho para ele. Falei: agora, querido, aquilo que Deus fez na minha vida, eu quero orar por você para que Deus faça na sua vida. Quebrando todo o protocolo. Meus irmãos, nossas reuniões precisam ser movidas pelo dom do Espírito. Nossos cultos precisam ser movidos pelo dom do Espírito. A escola bíblica dominical precisa ser movida pelo dom do Espírito. Se nós estivermos na igreja, temos que ser movidos pelo dom do Espírito. Por isso, nesse contexto de fé mútua, os dons precisam estar vivos e sendo manifestos na igreja. Para quê? Porque você vai confortar alguém, você vai falar esta palavra para alguém, você vai ser um instrumento da glória de Deus para manifestar isso. Mas para isso nós precisamos de 3 dimensões para fluir no amor de Deus. E a primeira dimensão para fluir no amor de Deus é essa: coração puro. Salmo 24, 3 e 5 diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Então veja, o convite do salmista não é simplesmente subir para um lugar. Amém, irmãos? Porque talvez nós podemos ser enganados pelo nosso coração e achamos porque subimos e fomos a algum lugar, nós encontramos a presença do Senhor e isso basta. Meus irmãos, a segunda pergunta é: quem há de permanecer? Então veja, a primeira pergunta é: quem subirá? Quem irá ao lugar da adoração? Quem encontrará o Senhor face a face? Mas eu quero dizer uma coisa, a segunda pergunta é: quem irá permanecer? Quem é que vai estabelecer morada naquele lugar e estará 24 horas diante da presença do Deus Altíssimo? Ele não só vai para um lugar, mas ele permanece naquele lugar. Ali é lugar de morada dele, é o lugar onde ele fica, é o lugar onde ele se estabelece, onde a presença do Senhor o guarda, onde a presença do Senhor se manifesta, onde a presença do Senhor o conduz, onde a presença do Senhor leva ele a viver as promessas do Senhor. Então não é somente quem subirá, mas quem há de permanecer. E ele diz: coração puro e mãos. Você entende isso? Você entende isso? Mãos tocam a terra, irmãos. São as nossas mãos que tocam a podridão deste mundo. Então as nossas mãos são importantes porque as mães, me ajudem aqui, amém, as mães. Qual é o maior desespero de uma mãe? Quando o filho começa a engatinhar, amém? Por quê? Mãozona no chão e depois salgadinho na boca, né, irmão? Você entende? Você entende? Quantas vezes nós não estamos engateando no mundo, tocando a podridão desse mundo, e queremos permanecer no santo lugar, no Monte Santo do Senhor. Então ele diz: quem subirá? Mas quem há de permanecer? Os que lavam as suas mãos na palavra do Senhor, os que lavam as suas mãos na presença do Senhor, o que lavam as suas mãos com o sangue do Cordeiro que nos purifica de todo pecado, o que lavam as suas mãos deste contágio, desse mundo no qual nós vivemos. Então, mãos limpas
e coração puro, que não se entrega que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. É o Espírito Santo que purifica nossos corações pela ação do poder do Evangelho, transformando o nosso viver. Então o Evangelho vem para gerar o quê? Mudanças. O Evangelho vem para gerar novas atitudes, novos comportamentos. Aonde eu ia, agora eu já não vou mais. Não é porque eu não posso ir, meu irmão, deixa eu deixar bem claro isso. Não é que eu não posso ir. Eu não quero estar. Porque eu não quero sujar as minhas mãos. Você está entendendo isso ou não? É diferente de poder ou não poder. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Muitas vezes nós ficamos gastando tempo com coisas pequenas. Se pode ou não pode. Quem está com mãos limpas não quer. Ele quer permanecer na presença. Ele quer permanecer no santo lugar. Ele quer permanecer aonde Deus se manifesta. Ele quer permanecer aonde a glória de Deus habita. Ele quer permanecer aonde Ele será um instrumento para a glória de Deus, porque Ele entende que Ele é a luz, porque Jesus Cristo é luz para Ele. E aí o que nós cantamos não é só uma canção, mas é uma verdade sobre nós. Ele rompeu com as trevas das nossas vidas e veio trazer luz para fazer de nós luz para este mundo. Amém? Segunda dimensão do fluir do amor, consciência pura. Então veja, coração puro, e agora ele vem e fala de consciência pura. Então veja, queridos, há uma distância pequena entre o coração e a mente. Mas essa pequena distância pode interferir na ação de Deus na minha vida e na sua vida. Quando? Quando os meus pensamentos, a minha mente, começa a ir contra a vontade do Senhor. Por isso Paulo, em Romanos, numa passagem extremamente conhecida e usada por nós, diz assim: e não vos conformeis com este, não tome a forma deste século, mas transformai-vos. Fala assim comigo, transformai-vos. Agora traz para você, me transforma. Nós precisamos ser transformados. Para receber o quê? A mente de Cristo. Não mais a mente deste século, mas a mente de Cristo. E talvez para os jovens seja um pouco mais estranho ouvir falar isso, porque assim, pastor, mas nós estamos aqui no mundo. Nós somos tecnológicos. Onde já se viu, pastor, eu tenho que saber as coisas que estão acontecendo. Uma coisa é saber, outra coisa é pertencer. São coisas completamente diferentes. Eu posso conhecer, mas aquilo não domina o meu coração, não guarda a minha mente. A minha mente está protegida pela palavra do Senhor, eu vou viver para a palavra do Senhor. Eu até vou conhecer, mas não vou me contaminar com aquilo. Foi o que Daniel fez. Ele decidiu não contaminar o seu coração. Então a sua mente ficou guardada. Por quê? Porque ela foi transformada pela renovação da nossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Então, primeira, coração puro. Segundo, consciência pura. A consciência pura é fruto da ação de Deus gerando uma mente transformada. Precisamos de uma conversão genuína para nos livrarmos dos aprisionamentos que tínhamos em outros tempos. Nós fomos libertos da escravidão, do pecado. Então, não vamos usar a graça para voltar para o jugo da escravidão. Você entende isso? Você já foi liberto para a glória do Senhor Jesus. Isso já não te domina mais. Em nome de Jesus, não usa a graça para voltar ao jugo, ao peso, ao aprisionamento. Você já foi liberto, você já foi desconectado dessas coisas para a glória do Senhor Jesus. Mas precisamos da ação do Espírito Santo para gerar em nós o quê? Uma mente que entende isso, e que aí
não fica perguntando se pode ou não pode. É uma mente que diz assim: eu vou viver a minha vida para a glória do Senhor Jesus. E as escolhas dela passam a ser determinadas por quem? Pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo auxilia, porque esse é o papel dele. E a terceira dimensão, fé genuína. Meus irmãos, preste atenção nisso, por favor, em nome de Jesus. Em Hebreus capítulo 11, versículo 2 e versículo 3, diz assim: pois pela fé, fala comigo assim, pela fé, obtiveram bom testemunho. Meus irmãos, entendam isso. Capítulo 11 de Hebreus fala a respeito da galeria da fé, amém? E aí ele elenca as grandes obras que Deus fez através de homens que, movidos pela fé, realizaram coisas extraordinárias para o Senhor. Mas no versículo 2 ele diz assim: pela fé obtiveram bom testemunho. Quantos querem dar bom testemunho? Aumenta a sua fé. Aumenta a sua fé. Creia na palavra do Senhor Jesus. Olha o que ele diz lá: pela fé obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. O bom testemunho é a evidência de uma transformação pela conversão. Éramos perdidos, desgarrados, mas agora pela salvação e pelo poder do Espírito Santo, estamos em aperfeiçoamento para demonstrar Cristo em nosso viver. Para eles foi bom testemunho, mas nós agora estamos sendo aperfeiçoados pela graça. Eles tinham a graça de Deus, e pela graça de Deus e pela fé no Senhor, eles entregaram as suas vidas para quê? Para que o Evangelho pudesse chegar até mim e até você. E agora nós temos a graça para quê? Para que pela fé nós possamos dar bom testemunho e ter uma fé genuína, onde as pessoas vão olhar para nós e vão dizer: ali é uma pessoa diferente, ali é uma pessoa que tem palavra. Aqui eu estou dizendo nos dois sentidos, amém, irmãos? Que cumpre os seus compromissos, mas que também tem uma palavra salgada. Sabe aquela picanha gostosa de comer, irmãos? Sabe aquela sopa que foi patrocinada ontem pelo Auto Center Bandeirantes, amém, irmãos? Sabe aquela sopa de cebola, irmãos? Quem não veio ontem na sopa de cebola, olha, o ano que vem, compra o ingresso antes, amém, irmãos? Que a sopa de cebola estava deliciosa, amém? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês: a pessoa que dá bom testemunho, ela tem palavra de vida. Sabe aquela pessoa que chega no lugar, ela fala assim: paz seja convosco. Pai, tá um tropé, nego se matando, nego... Aí ele chegou: paz seja convosco. Daqui a pouco, não estava a guerra mesmo? Não estava o problema aqui? Por quê, queridos? Porque nós somos portadores da glória do Senhor. Nós precisamos ser aquelas pessoas que acalmam o ambiente. Por quê? Porque a graça de Deus está em nós. E nós damos testemunho. Por quê? Porque temos a fé em Jesus Cristo. Quantos creem em Jesus Cristo? Então sejam portadores de bom testemunho. Vivam essa realidade. Amém? Eles lutaram pela fé. Por ela permaneceram firmes e constantes para que o Evangelho chegasse até nós, e pela fé mútua, ou seja, a fé que foi derramada no coração deles. Eles não viram a promessa, mas nós veremos a promessa, porque Jesus Cristo virá nos buscar em glória. Eles morreram sem ver a promessa, mas morreram pela promessa, cheios de fé, para que a fé chegasse aos nossos corações e nós pudéssemos declarar que nós veremos a face do Senhor e Ele virá nos buscar em glória. Então o amor é a expressão do próprio Deus, pois Deus é amor. Esse amor é derramado pelo Espírito Santo em nossos corações, gerando transformação no nosso viver. Sem o Espírito Santo não podemos fazer nada, porque a força e o poder vêm do Espírito se manifestando em nossos corações. O que nos qualifica para receber a ação do Espírito Santo é um coração quebrantado, mas um coração puro, uma consciência transformada para a glória do Senhor Jesus, e uma fé genuína. Então a ação do Espírito Santo vai gerar o que em nós? Coração puro, consciência limpa e fé genuína.
Para quê? Para que nós possamos ser aqueles que vão testemunhar do amor de Cristo. E aí o amor começa a ser derramado em nós e através de nós. E nós passamos a manifestar o amor de Deus. E o amor de Deus passa a ter um nome. Ranieri, Priscila, Lucas, Damásio, André, Francisca, Brendo. O Senhor começa a ter um nome. Qual é o nome do amor dele? Fábio, Pedro, Davi, Cida. Nós passamos a ser a manifestação do amor de Deus. E o amor de Deus passa a ser uma realidade. Por quê? Porque as pessoas olham para nós e veem o amor de Deus. Pelo testemunho, pela vida, pela manifestação do Espírito. E nós passamos a ser essa manifestação do amor de Deus. Por isso Ele precisa gerar isso em nossos corações. Mas entenda uma coisa. Entenda uma coisa. O Espírito Santo tem em si, em primeiro lugar, a palavra. O Espírito se move pela verdade. A verdade precisa estar em nós, irmãos. Porque o Espírito se move pela verdade e pela palavra. Por isso Paulo vai dizer assim, que habite abundantemente em vós a palavra. A palavra. Por quê? Porque ela habitando abundantemente em nós, o Espírito tem por onde se mover em nosso viver. Então é pela palavra e pela verdade. Segundo, o Espírito tem em si a água que nos lava. A palavra do Senhor nos lava, nos purifica, sacia a nossa sede. Então o Espírito Santo tem a água que nos lava. Então o Espírito Santo vem para purificar as nossas mãos, para purificar o nosso coração, vem para renovar a nossa mente e vem para gerar uma fé genuína em nossos corações, nos levando a sermos bons testemunhos do amor de Deus aonde estivermos. E por fim, o Espírito Santo tem em si o fogo que purifica. Quando passamos pelo fogo do Espírito, nós saímos purificados para a glória do Senhor Jesus. As impurezas são tiradas fora, aquilo que não presta é tirado fora. Por quê? Porque pelo fogo do Espírito nós somos purificados para a glória do Senhor Jesus. Então em Romanos, Paulo vai encerrar dizendo assim: por isso, quanto está em mim, diga assim, quanto está em mim? Estou pronto para anunciar o Evangelho, também a vós outros. Então quem estava pronto para anunciar o Evangelho? Paulo. E por quê? Porque ele estava cheio do Espírito. A verdade estava nele, a água estava nele, o fogo estava nele, porque o Espírito estava sobre ele. Mas o mesmo Espírito está sobre a sua vida hoje, meu irmão. E eu quero declarar que você se moverá pela palavra, você será lavado pelo Espírito, e você será purificado pelo fogo do Espírito, e você será aquele que anunciará o Evangelho hoje. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: eu quero esse Deus a quem você serve. Para que nós possamos viver essa dimensão pela fé mútua, vossa e minha. Meus irmãos, nós precisamos nos lembrar disso. Estamos em aperfeiçoamento, porque o Espírito Santo do Senhor deseja gerar em nós coração puro, mente, consciência pura, uma nova forma de pensar, de agir, de se mover. Por quê? Porque a palavra da verdade estará em nós, porque a água que sacia a sede estará em nós, e porque o fogo que nos purifica estará em nós, e vai gerar uma fé genuína, ou seja, uma fé que irá nos fazer mover uns pelos outros. E a palavra de vida não vai fluir somente desse púlpito, mas ela vai fluir através de você. Aonde? Aonde você estiver. Então Deus vai te usar na escola bíblica dominical para a glória do Senhor Jesus.
O Senhor vai te usar no Semente Ágape para a glória do Senhor Jesus. O Senhor vai te usar na recepção para a glória do Senhor Jesus. O Senhor vai te usar como diácono para a glória do Senhor Jesus. Por quê? Porque nós vamos ver uma fé que será gerada em nossos corações e que vai nos gerar a viver essa dimensão. Eu e você. Eu e você. Não será mais um desejo somente para que eu alcance algo, mas para que a glória de Deus venha sobre nós e na comunhão dos santos, no ósculo santo, no partir do pão, nós possamos ver a glória do Senhor se manifestar. E eu serei um instrumento para que o meu irmão cresça, para que o meu irmão se fortaleça, para que o meu irmão se renove, para que o meu irmão tenha fé, para que o meu irmão ame mais. Ou seja, nós seremos aqueles que irão manifestar o amor de Cristo. E porque cuidamos uns dos outros, amém? Porque cuidamos uns dos outros. Que privilégio nós temos de poder viver isso na igreja. Um amor sacrificial uns pelos outros. Por isso Paulo vai dizer assim: quando isto acontecer entre vós, este amor de uns para com os outros, que o que me importa é que você esteja bem. Sabe o que vai acontecer? Haverá reverência na casa do Senhor. Haverá salmos, haverá cânticos, haverá hinos espirituais, haverá alegria em servir ao Senhor, casamentos restaurados para a glória do Senhor, porque agora o que me importa é ver a minha esposa bem, é estar com meu esposo bem, com os meus filhos bem, e aí pela fé mútua, vossa e minha, Deus vai estabelecendo a vida do Espírito, e a vida do Espírito vai gerando coração puro, mente, consciência pura e fé genuína.